Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando por imagens no canal da Pan ou no Panflix. Vamos juntos, nessa próxima meia hora, falar sobre alguns temas que movimentaram o mundo da tecnologia nesta semana. Teve anúncio da Amazon, alguns lançamentos importantes que mostram aí caminhos que vão ser percorridos pela empresa. A gente vai falar sobre isso, mas a gente começa falando sobre um tema que impacta diretamente empresas e pessoas aqui no Brasil. E o 5G. O presidente Bolsonaro deu a letra na ONU nessa semana e a gente vai falar sobre isso. E claro, nesse bate-papo comigo aqui no Sociedade Digital, meu parceiro de sempre, André Miceli, diretamente do Rio. Tudo bem, meu velho? Tudo bem por aqui, meu amigo. Como você está por aí? Por aqui seguimos, né? Você no bunker, eu aqui do estúdio, distantes, e vamos nessa. Bom, vamos começar falando sobre a história do 5G. Na verdade, é mais amplo do que o 5G, claro. Ele falou de maneira genérica, a gente tem um trechinho e a gente vai ouvir. Mas é importante perceber por que afeta diretamente o 5G. Vamos ouvir a fala do presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento que ele fez à ONU. Tradicionalmente, o Brasil fala na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Bolsonaro, dessa vez, gravou o discurso, assim como os outros líderes, por causa da pandemia, tudo sendo feito remotamente, restrição de viagens e tudo mais. E eu separei um trechinho, André, do momento em que ele fala sobre tecnologia e inovação, para a gente entender onde isso tudo vai chegar. Vamos assistir. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. E pronto, foi assim, ó, de direita nos chineses, porque é exatamente o mesmo discurso que o presidente Donald Trump utiliza como argumento, né, os mesmos argumentos que ele utiliza para defender, entre outras coisas, a proibição do TikTok por lá, restrições com a Huawei e o 5G provido, né, por essa empresa que é uma das maiores fabricantes do mundo e é talvez aquela que tenha conseguido encontrar o melhor formato para o desenvolvimento do 5G, e também o WeChat, que é o super app que corre o risco de ser barrado também nos Estados Unidos. E aquela coisa, né, André? Não dá para a gente ignorar o peso de um pronunciamento desse, e a gente também não pode ignorar que são alertas importantes feitos pelo presidente, mas que, embora eles tenham como foco prioritário, e a gente sabe, há uma pressão grande dos Estados Unidos para isso, barrar o avanço das empresas, enfim, da China de modo geral, vale para toda empresa, americana, europeia, asiática, não importa, inclusive as empresas brasileiras que eventualmente desrespeitem esses 3 itens aos quais o presidente se refere, né? Aros, esse xadrez geopolítico vai guiar as nossas decisões de mercado por bastante tempo, aparentemente. É uma justificativa válida a colocar a soberania nacional acima das questões corporativas, vamos dizer assim, me parece justo. O que a gente precisa entender é de que fato, em que momento nós estamos realmente sendo ameaçados. Essa é uma equação de resposta bem complexa. Esse alinhamento Trump-Bolsonaro, eu acho que ele faz sentido do ponto de vista ideológico. Não dá para negar que o Bolsonaro tem se comportado em relação a isso de uma maneira coerente com as suas promessas, coerente com aquilo que o povo que o elegeu usou como argumento para essa tomada de decisão.
ele realmente sempre se colocou como colocou um descontentamento sobre a questão China, mas eu espero que, independentemente dessa escolha, que as ações sejam rápidas. Beleza, não vai ter uma empresa chinesa, ele tem todo o direito, na minha opinião, de fazer essas restrições. A gente precisa entender exatamente se essas restrições efetivamente vão acontecer, dado que essas empresas já estão no Brasil, que a gente faz negócios com a China é um parceiro comercial importante, mas tudo bem. Se essa for a tomada de decisão, eu só torço para que ela seja rápida, que a gente tenha uma contingência e que o 5G chegue logo. A olhar para a tecnologia em si e vê-la tão distante da gente causa uma certa aflição pelo benefício que a tecnologia pode trazer para os negócios e, em última instância, para o próprio país. E é interessante, a Nokia, em parceria com uma consultoria, desenvolveu um relatório, enfim, um estudo que aponta o impacto econômico do 5G aqui para o Brasil. Então, um dos recortes desse estudo é o Brasil. E o que eles já conseguem projetar é que, ao incorporar o 5G na nossa economia, e o que isso significa? Permitir que a frequência esteja disponível para que a indústria possa fabricar cada vez mais produtos compatíveis, para que os processos de automação industrial, de alguma maneira, e de telecomunicações, possam operar já a partir dessa nova velocidade. Tudo isso junto pode gerar, como retorno econômico aqui para o Brasil, um impacto de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso significa que oportunidades de negócios estão sendo jogadas pelo ralo, porque o Brasil se torna menos competitivo à medida em que ele se distancia de ferramentas que já estão sendo aplicadas por outras economias, que já estão operando com um custo menor porque a eficiência é maior, ou seja, o retorno é muito maior versus o investimento quando a gente olha para essas tecnologias. Então a gente está falando essencialmente do 5G, a gente está falando sobre a inteligência artificial e de um debate importante sobre a adoção e os limites éticos para o uso dessa inteligência artificial aqui no Brasil, em diferentes camadas, não é, da nossa economia. A gente está falando sobre proteção de dados e sobre como a gente enrolou muito com o debate envolvendo a LGPD e só agora, não é, a lei entrou em vigor. Então, quando a gente fala sobre... A fala do presidente foi sobre o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. Ótimo, estamos abertos, mas independentemente do provedor dessa tecnologia, a gente precisa estar realmente aberto para incorporar essa tecnologia aqui. As decisões políticas, claro, elas têm um peso, precisam ser levadas em conta, e talvez esse aqui não seja nem um fórum para a gente levar em conta o aspecto político. Os outros programas da Jovem Pan, a turma faz a análise política muito melhor do que nós dois vamos fazer aqui. Mas o nosso aspecto é o ponto de vista do impacto tecnológico. E sobre esse me parece simples. A Anatel demorou demais para definir as regras do jogo envolvendo o leilão do 5G. Se caiu num rame-rame envolvendo as empresas que não precisava. Olha, fulano vai ficar fora? Um grande abraço, PT, saudações. É isso aqui que eu quero. Está dentro desse parâmetro? Não está? Fora. E aí a gente faz a coisa caminhar. Então, se complicou muito um cenário que tem como resultado final, infelizmente, prejuízo para o nosso lado. O 5G precisa chegar, a gente precisa avançar em outras frentes, regulatórias, de infraestrutura, em várias áreas, não só o 5G. Então me parece óbvio que, se estamos alinhados com esse pé atrás envolvendo os chineses, e aí eu tenho que fazer um parênteses importante, né, André? É um pé atrás envolvendo os chineses que até agora não se confirmou de maneira muito prática. Tem muitas acusações e poucas evidências de que aquilo que se diz sobre as empresas chinesas efetivamente aconteça. E também não há nada que diga que não acontece com as empresas dos outros países, que também coletam dados, que também transacionam informações de cidadãos do mundo todo. Então, fechando esse parênteses aqui, se essa questão com os chineses for definida, ótimo, vamos superar isso aí e vamos abrir espaço para as empresas do mundo todo que têm tecnologia para prover e fazer com que elas cheguem. O Reino Unido fez isso pelo caminho mais dolorido, eu acho. Eles estão desmontando o que tem hoje com os chineses. No nosso caso, a gente tem tecnologia chinesa aqui em telecomunicações e vão reformular isso ao longo dos próximos anos com outros
fornecedores. A gente tem que escolher o caminho. Isso vai ser mais longo, isso vai ser mais simples, não importa. Mas o 5G tem que chegar. Já demorou demais, né? Sim, esse é o ponto. Os benefícios financeiros, econômicos e, consequentemente, sociais do 5G, eles são muito significativos. A gente vive um momento de adoção de tecnologia numa escala tão ampla em termos das áreas afetadas pela sociedade, que quando a gente fala de qualquer tecnologia nessa proporção, a gente fala de benefícios sociais. Então, no momento de afastamento, que a economia se reorganiza num modelo low touch, numa evolução potencial para a medicina, uma estabilidade de rede que o 5G vai trazer, com a performance que o 5G vai promover, a gente vai ter coisas muito legais em termos sociais, impactos sociais muito importantes da adoção dessa tecnologia. Por isso, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. A gente já falou aqui algumas vezes do excelente trabalho que o Luiz Felipe Monteiro faz no governo. O Luiz Felipe Monteiro, que faz parte da equipe do Paulo Guedes, é o secretário nacional de governo digital. O governo tem evoluído muito nos últimos anos, desses últimos 2 anos de governo Bolsonaro, na visão de tecnologia para serviços públicos. Isso tem trazido benefícios muito grandes, economias muito significativas também. Então, a gente tem colhido benefícios sociais importantes, porque a gente tem no governo alguém, nesse caso dos serviços para o cidadão, alguém que está olhando com bastante esmero, bastante afinco, e tem conseguido gerar esses benefícios. A gente precisa andar logo, e é bem o que eu falei, você corrobora, e eu estou aqui mais uma vez colocando. Precisamos ser mais rápidos, seja a decisão qual for. E aí não me cabe julgar exatamente o caminho que a gente está tomando. Eu só espero que ele seja mais rápido do que tem sido até agora e do que foi da LGPD também. O único ponto aqui para amarrar essa história é que quando a gente fala sobre os avanços das empresas e o desrespeito, de alguma maneira, às leis ou à soberania, enfim, a gente pode usar aí a perspectiva que quiser para escolher. Quando a gente olha, essa prática envolvendo as empresas de tecnologia, ela não está restrita única e exclusivamente às companhias chinesas. Isso é importante deixar claro, porque o André acompanha, assim como eu, o que rola lá fora. A gente vê muito de perto o quão prolífico é o ambiente de inovação na Ásia, enfim, em vários países, especialmente na China, com todos os problemas que tem o fato de haver uma censura, uma restrição muito grande por lá, e as empresas terem de trabalhar com esse alinhamento ao governo. Isso é um problemaço, tá? Que precisaria mudar. Não vai mudar, a gente sabe, então a gente tem que lidar com isso da melhor maneira. Mas esses desrespeitos, uso indevido de dados, a manipulação de alguma maneira do uso dessas informações, tudo isso acontece. Há inúmeros casos na justiça de vários países, na Europa, em alguns países da Europa, pela Comissão Europeia, nos Estados Unidos, tem casos aqui no Brasil, ou seja, isso acontece. O grande ponto é que as alegações envolvendo a China, elas são mais dramáticas e mais sérias, porque a gente está falando sobre um alinhamento dessas empresas, ou um suposto alinhamento dessas empresas, com o governo chinês e como o governo se aproveitaria das relações comerciais que essas empresas estabelecem. Mas até então não há nenhuma prova contundente, né, de que isso aconteça. Então, por isso que fica esse pé atrás, e aí tem países que não assumem uma postura muito mais dura, outros que acabam definindo que vão comprar briga e tal. A gente não sabe, talvez daqui a algum tempo isso se defina. O que a gente sabe, olhando aqui do nosso quintal, que é a tecnologia, é que há um ambiente de inovação muito importante. A gente não deve, de maneira nenhuma, perder de vista o que os chineses estão fazendo, o que as universidades por lá estão fazendo, o que as empresas estão fazendo.
Assim como a gente não tem que ignorar o que está acontecendo na Coreia, o que está acontecendo no Japão, porque lá esses caras estão algumas casas na nossa frente nesse jogo. E isso está incomodando demais os Estados Unidos, que antes nadavam de braçada. O André, que é um frequentador assíduo do MIT, por exemplo, é um cara que sabe que antes os caras, estavam lá, somos nós, Estados Unidos, aqui o que a gente fez. Isso, tinha muita verba federal investida nas pesquisas. Isso nos últimos anos, não estou falando de 2, 3 anos, estou falando de décadas aí, isso veio diminuindo, e aí a lógica se inverteu, as empresas escolhem para onde elas vão direcionar o dinheiro. Então, esse pano de fundo a gente não pode perder de vista, que ele não tem necessariamente algo a ver com o Brasil, né, André? Mas é algo que nos impacta diretamente, porque nós, dentro dessa nova dinâmica, que não é nova, é uma dinâmica já antiga de mundo, globalizado, nós somos afetados e afetamos também os outros com as nossas movimentações. Então isso é importante de sinalizar. A gente não pode tirar o olho desses caras, embora a gente recuse, não quero a tecnologia, por isso ou por aquilo outro, tem que ficar de olho, porque o que está acontecendo lá vai reverberar como uma onda aí no mundo todo. Vamos virar a página, André Miceli? Vamos virar a página. A gente vira a página, a gente tem as imagens, e eu vou descrever para quem está nos acompanhando no rádio. A Amazon fez os anúncios aí nesta semana, que passou, sobre novos produtos. Então, a gente já esperava uma evolução da família Echo, né? Aros, o que vem a ser a família Echo? Eu explico. São esses dispositivos chamados de smart speakers. Então, nos Estados Unidos, tem pesquisas dizendo, André, me corrija se você tiver um número mais atual, tá? Mas tem pesquisas dizendo que mais da metade das casas nos Estados Unidos tem um aparelhinho desse. Não necessariamente um aparelhinho da Amazon, embora ela lidere o mercado por lá, mas uma caixinha de som inteligente, que evoluiu de uma caixinha de som para um display inteligente. Um deles é o Echo Show, que tem uma tela. E aí você interage também com imagens, ele exibe vídeos e afins. Mas essa caixinha sozinha, ela é única e exclusivamente uma caixa de som bem potente, um alto-falante bem potente. Nós já trouxemos aqui, quando ela passou a falar português, com o meu amigo Ricardo Garrido, a gente trouxe aqui no Sociedade Digital a Alexa, que é a entidade, André Miceli, que habita essas caixinhas. E não fosse pela Alexa, essas caixinhas seriam só boas caixas de som, bons alto-falantes aí para que as pessoas pudessem ouvir música. A Alexa é o toque de inteligência, né? É a inteligência artificial da Amazon que está nessas caixas de som. Então, assim, a evolução das caixas é fantástico, o design agora tá legal, porque o Echo é uma caixinha de som pequenininha, e ela agora está no formato de uma esfera, tá todo um design mais bonitinho e tal. Mas ok, era esperado esse avanço e a gente vai assistir. O grande ponto para mim, André Miceli, é o seguinte: a Alexa agora ganhou um update. Ela está mais ágil, ela interage com maior naturalidade, a fala dela foi melhorada, então agora com entonações, com características que colocam ela mais próxima do que seria a fala humana. E a minha pergunta para você é a seguinte: Alexa e os seus primos aí, Siri, Google Assistant, Bixby e por aí vai, já conquistaram o coração dos cidadãos pelo mundo? Os humanos foram arrebatados pelas assistentes pessoais, pelas inteligências artificiais das empresas? Bom, quando o Garrido foi aí ao estúdio do nosso querido Sociedade, eles conquistaram meu coração porque botaram o hino do Flamengo. No que diz respeito ao mundo... Mas que fácil para te conquistar também, hein? Você vê, meu jeito apaixonado pelo meu time me dá essa fraqueza. Mas é muito facinho, cara. É verdade, tudo bem, eu vou trabalhar isso. Precisa melhorar isso aí. Vou levar para terapia para aumentar o meu nível de dificuldade. Mas, enfim, nesse momento, ainda mais que foi no ano passado, né? Então no ano passado estava mais fácil ainda em relação ao Flamengo, porque foi um ano, né, que eu não vou esquecer tão cedo. Mas
olhando para o mundo, ainda falta muita coisa. Falta muita coisa porque o funcionamento, a qualidade de funcionamento no que diz respeito ao processamento de linguagem natural, quando a gente usa esses dispositivos em línguas diferentes do inglês, essa performance ainda diminui. Tem evoluído muito, sem dúvida nenhuma. A versão em português já é muito legal, já é muito diferente daqueles diálogos travados, aquele modelão árvore de decisão. Parece que você está falando num call center, é quase um digite 1 para fazer uma determinada ação, 2 para uma outra ação e não muita coisa além disso. À medida que o tempo está passando, a gente vai encontrando, sim, um diálogo muito mais simples. Agora, quando a gente olha os aspectos sociais de uma economia que vai privilegiar a distância, por mais que haja a vacina, por mais que ela seja breve, que esse momento seja breve, o que aparentemente sim vai acontecer, a gente está num momento de reconstrução dessas questões sociais e alguns desses hábitos vão ficar, algumas práticas se mostraram muito importantes. Quando a gente olha o envelhecimento populacional associado a essa questão do distanciamento, a gente encontra uma razão adicional para que os assistentes de voz existam, pelo simples fato de que é muito mais fácil para uma pessoa idosa conversar com um dispositivo do que ter que lançar mão de habilidades que se perdem com a idade, a coordenação motora fina e a visão, que são habilidades fundamentais para manipular um celular, e dependendo do tamanho do celular, esse nível de dificuldade ainda aumenta. Então, naturalmente, interagir com dispositivos tecnológicos via voz vai acontecer, porque a humanidade vai demandar, e a adoção de tecnologia tem muito a ver com o benefício percebido. E esse benefício é muito facilmente percebido pelas pessoas. Então, primeiro que não depender da tela por causa dessas questões de tato, de coordenação motora e de visão já é uma vantagem. Segundo, que é uma forma mais intuitiva de lidar com as questões, que é a maneira através da qual a gente lida com as questões a vida toda, falando, pedindo, solicitando, ouvindo respostas, enfim, criando diálogos. E terceiro, porque à medida que esses algoritmos evoluírem, eles vão servir como companhia também. Então, da mesma maneira que a gente viu o aumento da presença de bichinhos de estimação na vida das pessoas e na vida dos idosos, são elementos que são muito importantes. Quem tem um bichinho de estimação sabe disso. A companhia que um assistente pessoal pode fazer no que diz respeito à troca de diálogo, de informações, de notícias, de histórias, essa construção tende a ser muito importante também. Então, a parte do mundo que ainda não foi arrebatada pelo simples fato da assistente pessoal cantar o hino do seu time, certamente vai ser em muito pouco tempo. E se a gente olhar a evolução que segue aquela curva de... eu tenho algumas restrições ao termo exponencial, mas de aceleração que vai ganhando tração à medida que vai sendo usada, e aí a gente vai encontrando um uso cada vez mais sofisticado, cada vez mais elaborado para a tecnologia inteira. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer com os assistentes de voz também. E aí eu vou dizer uma coisa, né? A Amazon coloca no mercado um produto que vem melhorando ao longo dos anos, o Google vem melhorando, assim, de maneira muito importante também, a experiência com o assistente de voz. Ou seja, as plataformas, as empresas de tecnologia buscam cada vez mais esse aprimoramento. Só que olhando o mercado, a gente percebe que existe ainda uma distância entre como o consumidor percebe, o que é efetivamente o produto e como as marcas se apropriam desses espaços. Porque, veja, se a gente sabe que pelo menos 30% das pesquisas no mundo já são feitas por comando de voz,
significa que eu tenho um espaço enorme para crescer com essa modalidade e que eu tenho que oferecer respostas para isso. Porque se eu estou procurando por algo, sei lá, seja o preço de um produto, o endereço de uma loja, como assinar algum serviço, usando a voz, poxa, significa que a empresa precisa corresponder e correr para criar um canal de atendimento que se conecte com esse modelo. Ou seja, as empresas precisam investir mais nas personas, né, das inteligências artificiais, para que elas passem a deixar de ser só o chatbot tradicional da mensageria que você escreve e tem aquela resposta automática, que ok, é muito eficiente, mas não está atendendo a essa demanda que surge aí e que cresce ano após ano do comando por voz. E precisam criar essa interface de uma conexão que não tem que ser estranha, tosca, como se você estivesse falando com um robô. Tem que ser natural. A gente está falando já sobre inteligência artificial que tem capacidade de escrever texto, falando sobre GPT-3 outro dia, e a capacidade que ela tem de produzir ali, converter linguagem natural em código e vice-versa. Poxa, a gente tem um espaço para ser explorado que não está sendo explorado. A Amazon trabalha já com várias marcas, é bem verdade. Tem ainda restrições em alguns países, porque a língua é um dificultador, claro, sem dúvida nenhuma, e em inglês é muito mais simples. Mas, poxa, a turma, a gente brincou, o Garrido veio aqui, mas ele contou pra gente o desafio que é desenvolver em português a identidade, não é? Da Alexa, mas tem todo um time trabalhando para isso e as marcas precisam se conectar. Para quê? Para fazer com que um produto, um serviço que eu consumo esteja facilmente adaptado a esse novo modelo. Porque aí fica muito mais simples, o consumidor não vai ter dificuldades. Enquanto houver essa distância, enquanto a gente não trouxer o que a Alexa é capaz de fazer para o nosso cotidiano mais ridiculamente básico, ainda vai se tornar algo de luxo, algo pouco acessível, algo desinteressante. E não é. Há uma série de automações que você pode fazer na tua casa, no seu dia a dia, que melhoram a tua vida, com economia de energia, com melhor gerenciamento das demandas dentro do ambiente, sei lá, no escritório, em casa. Poxa, você medir a capacidade de uso das coisas torna também mais inteligente a sua tomada de decisão sobre recursos que você está usando, desde a quantidade de água que você usa na tua casa até energia, lixo que você produz. Isso nos torna mais conscientes e cria um ambiente, por meio da tecnologia, de maior sustentabilidade. E isso passa por trazer esses dispositivos de maneira, claro, responsável para o nosso cotidiano. A gente já está com o celular na mão o tempo todo, com o relógio inteligente, a caixinha está ali, não faz mal a ninguém, e é uma extensão desse universo. E de quebra, no final do dia, você ainda pode pedir para ela tocar uma música e ela bota um som legal, pode ser o hino do seu time, como o André gosta de ouvir em looping, ou uma música qualquer que você goste, que você vai tocar lá, enfim, sincronizar com dispositivos e tudo mais. Tudo isso para melhorar essa organização, mas as empresas precisam precisam desenvolver aplicações para ela se tornar verdadeiramente interessante. Tem um outro material que a gente separou, que é do vigilante aí, do vigia, o drone que faz a vigilância das casas. O André tem um interesse particular nele, gostou da ideia de ter um drone, é o Ring, fazendo monitoramento da casa e tal. Aí tem o vídeo de divulgação é interessante, né? O cara vai lá para arrombar a casa e tal, e aí o sistema de segurança é acionado, ele sai da base, né? O dronezinho sai da base e sai voando dentro da casa, no ambiente interno. A câmera manda o sinal da câmera para o celular do dono da casa, que consegue ver o que está rolando lá dentro e descobre que houve uma tentativa de roubo e tal. O André se interessou por esse produto, mas queria melhorias, né, André? Meio ficção científica. O meu lado Star Wars deseja que o Ring, que é um aparelhinho muito divertido, que ele tenha logo raio laser para desintegrar quem estiver tentando entrar na casa das pessoas ilegalmente, mas enfim, fora o meu lado politicamente incorreto, que me sugere assim, soluções mais, enfim, drásticas, vamos dizer assim, para quem estiver entrando na casa de alguém, para lidar com assaltantes e bandidos. É muito legal ver
a junção, o acúmulo dessas tecnologias. Então, quando a gente olha para o que a Amazon está fazendo em relação ao Ring, a gente está ali falando de computer vision, né? Então tem algo associado à tomada de decisão após o recebimento da imagem. A gente está falando, claro, da tecnologia de drone, que há poucas sociedades a gente, né, falou dos drones sendo usados nas entregas, de tudo que está acontecendo em relação a essa reconstrução de mercado também. A gente está falando de inteligência artificial em função desse processamento associado a computer vision. E a gente está falando de um benefício, é um mecanismo de proteção. Quando você mencionou os assistentes pessoais e a relação com a economia e também com o conforto, a tecnologia existe para melhorar a nossa vida, para que ela sirva aos seres humanos. E poder colocar um aparelho que é super barato na sua casa e que vai, de alguma maneira, te dar uma proteção, é um conforto adicional. Ainda que ele não tenha a capacidade de atirar o raio laser que eu desejo, o simples fato dele existir, é claro, já vai coibir ações de violência. E eu espero que esse uso também ganhe espaço. E daqui a pouco, muito provavelmente, o que a gente vai ver é a integração das duas tecnologias que a gente acabou de falar. Porque o assistente pessoal que está ali na bolinha parada, ele pode perfeitamente ser embarcado, em termos tecnológicos, no Ring. E aí o Ring pode passar a receber comandos de voz e não simplesmente estar associado a um sensor de presença, mas para que você possa pedir para que ele vá ali na porta, ver quem está fazendo alguma determinada entrega, ou que vá ver se uma pessoa está bem num quarto. Olhando as crianças enquanto brincam no quintal. Exatamente. Então, tem muitas aplicações para isso. A segurança foi o ponto de partida, mas certamente não esgota o assunto. E aí, a gente já estourou claramente o tempo, mas só para amarrar aqui essa história do Ring, tem também um movimento que a Amazon já desenvolve há bastante tempo de deixar de ser uma plataforma apenas para se converter em produtos que estão perto das pessoas e que se tornam úteis para as pessoas. A Amazon tem uma série de produtos que ela comercializa, como o Ring, como o Echo, enfim, uma série de produtos, todos eles com tecnologia, e aí quando a gente fala tecnologia, claro, tem a tecnologia natural do produto, mas tem o digital dentro dele. Então, eu tenho lá a inteligência artificial embarcada e por aí vai, porque isso cria uma noção de que você está envolvido em um ecossistema que te conecta a diferentes pontes. Então, do Echo eu posso me conectar com os filmes e projeto na minha TV, eu posso me conectar com a plataforma de música, eu posso fazer compras na loja, encomendar coisas do supermercado, por aí vai. Então, é um caminho natural que a Amazon vem fazendo com bastante maestria e levando cada vez mais esses produtos para dentro da casa das pessoas. E a segurança, claro, é um chamariz. Para fechar, não dá para não falar sobre ele, é a Amazon Luna, a plataforma de streaming de games da Amazon, que, na verdade, foi aquele cutucão mestre que a Amazon deu na concorrência, André. Essa é uma briga boa. Vamos assistir Amazon, Microsoft, Apple mudando o modelo de negócios desse mercado por completo. Essa mudança já está em curso. A Amazon já tinha ali uma incursão nesse segmento através do Twitch, mas agora vai jogar bem mais pesado e certamente vamos, para fazer uma analogia com o tema, vamos ver fases aonde o nível de dificuldade desse jogo vai crescer, porque é uma briga de cachorros muito grandes. E ela vai chegar em breve aí no mercado, já com compatibilidade com Mac, com iOS, com PC, com a Fire TV, evidentemente, mas é uma provocação gigante com a concorrência. A Amazon sabe que no universo gamer tem uma mina de dinheiro e ela não ia ficar só com a Twitch, tinha que caminhar para um universo para além das fronteiras do gamer heavy user, né, vamos dizer assim. Você poder criar outras experiências de games
para jogar online, jogar no celular. E isso é bem importante como negócio, porque gera uma receita brutal. Não à toa, a Amazon tem uma briga com essas plataformas, porque ela quer, se você tem um aplicativo de streaming de games, ela quer um quinhão daquilo que você fatura com os jogos, porque ela sabe que a receita é gigantesca e você usa os aparelhos dela como meio do caminho para chegar lá. Então, tem uma disputa importante aí que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Falamos sobre muitos assuntos, semana quente, André Miceli, tendências importantes aí e debates que são necessários e urgentes para o país. Sociedade digital, discutindo os impactos da tecnologia na vida das pessoas. Acabou, mas semana que vem tem mais. Sempre, sempre. Muito bom. Acho que esses modelos eventuais de sociedade onde a gente aprofunda discussões são importantes porque a gente precisa entender que a tecnologia extrapola cada vez mais os limites dos guetos técnicos e passa a influenciar a nossa sociedade em ondas cada vez mais curtas e mais rápidas de adoção e descarte. Então a gente precisa sempre ficar falando sobre o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa legal acontecendo, cada inserção tecnológica pode representar um risco e precisa passar por uma etapa de educação das pessoas. E a gente tem aqui a missão de trazer esses temas e de discutir à luz da sociedade. É isso, para nós é super importante traçar esses paralelos para facilitar a compreensão de quem nos acompanha sobre o que está rolando, né? Porque tem muito produto, tem muita empresa no mercado, muitas novidades tecnológicas chegando, mas o mais importante é como é que nós nos beneficiamos de tudo isso. Quais as vantagens, quais os prejuízos que isso tudo traz. Esse é o nosso objetivo aqui, discutir sempre esses temas. André Miceli, um abraço para você. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau. Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Você nos acompanha quando e quanto quiser lá no Panflix. É só acessar a plataforma, baixar o aplicativo, mais legal porque você leva no seu celular. E você pode assistir este e outros programas. Sociedade Digital sempre debatendo o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.